para descontrair. A gente está, bom, esse é o espaço do LabNova, é o Laboratório Hacker de Inovação da Câmara Legislativa, aqui do DF, que existe desde abril deste ano. A gente tem uma inspiração forte do Lab Hacker lá da Câmara dos Deputados, que a gente conheceu e que reconheceu naquele espaço algo que a gente queria ser. Né, um espaço que realmente promovesse a participação das pessoas, independente delas estarem fisicamente aqui dentro ou não, que promovesse a transparência da Câmara, então que a gente pudesse ir criando, fortalecendo essa cultura da transparência, né, de todos os atos aqui da Câmara, então pensar ferramentas para isso, algumas já existem, então dar visibilidade a essas que já existem e também fazer muita escuta da sociedade desse ponto de vista, assim, o que é que a sociedade quer, o que é que ela precisa e como que elas acham que a gente pode favorecer essa interação e essa apropriação da população em relação aos mandatos, ao funcionamento da Câmara e às políticas públicas de um modo geral, né? Já que o Poder Legislativo, uma das atribuições dele é de fiscalização também, né? Das políticas públicas e do Executivo. Então, o LabNova ele surgiu muito nessa expectativa, né, da gente conseguir aprofundar essas questões. Né? A gente sabe que já tem muita coisa que acontece aqui na Câmara e que vai continuar a acontecer, mas a gente quer promover inovações, né, relacionadas à transparência e à participação, a partir muito da escuta do que vem da população. Né? Então, a gente criou esse programa, que é o Lab 360, que começou em outubro. A ideia é mesmo que a gente faça uma conversa bem informal, que a gente possa conversar, né, entre os convidados e convidadas e também sendo acompanhada por quem quiser conectar e que também essas pessoas possam participar, mandar perguntas, né, fazer sugestões, fazer comentários pela página e que as meninas e o menino também vão trazendo para a gente o que vier para a gente ir alimentando também essa roda. A ideia é que a roda dure no máximo 1 hora e essa é a 4ª rodada, né? A gente fez uma primeira sobre inovação e gestão pública, e que é o nosso tema de base sempre. Fez outras 2 mesas sobre a questão da transparência, uma pegando mais o tema de transparência para quê e para quem, e uma segunda sobre experiências, né, projetos que estão voltados para a promoção da transparência aqui no DF, não só, mas também no Brasil. E essa a gente resolveu ser o primeiro tema que a gente vai tratar relacionado a políticas públicas aqui em Brasília, no Distrito Federal. Né? Então, a gente resolveu começar pela educação, né, pelo entendimento que a gente tem da centralidade desse tema e dessa política, e buscamos, então, iniciativas que estão realmente inovando a forma de fazer a educação no Distrito Federal. Então, temos a professora Ana Ellen, que é diretora da escola no Gama, do Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama, professor Vinícius Silva, na escola do Paranoá, na Centro de Ensino Médio 1, e a doutora Fabriciane Figueiredo, que é muito grande aqui, juíza de direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no Riacho Fundo, mas que também está trabalhando na equipe que desenvolveu um programa fantástico da Lei Maria da Penha, né? Maria da Penha vai à escola. Então, a ideia é que a gente comece a conversar, cada um a partir da experiência mesmo, contar um pouco essa experiência, como é que vocês percebem que ela se conecta como uma prática inovadora, né? E daí a gente segue, fluir livremente, e é isso. E eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui. Obrigada, eu que agradeço. E aí? Quem começa? Vamos começar pela doutora. Bom, agradeço também o convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou também coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher, como você tinha falado, né? Que é juíza de direito e que tem essa equipe aí que está levando à frente esse projeto. Qual que é a ideia do projeto, né? Bom, primeiro, o que é o Núcleo Judiciário da Mulher? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, aqui do outro lado da rua, ele, pela 2ª vice-presidência, ele tem um núcleo só relacionado à violência contra a mulher.
E dentro desse núcleo nós somos 4 juízes e uma equipe de 11 servidores. E nós temos a missão assim, de articular o tribunal com o governo, com a Câmara, com a sociedade, com as escolas, articular internamente, porque a gente sabe que a violência contra a mulher, ela não é por causa disso ou daquilo, ela não é por causa da bebida, ela não é por causa do álcool, ela não acontece só na casa daquele lá longe, ela é cruelmente democrática, ela é uma violência de gênero, ela é multifacetada, ela é cultural e a gente precisa trabalhar em rede, a gente precisa ter muita gente trabalhando nisso. E há um tempo atrás, isso há bastante tempo atrás, eu ainda nem era juíza especializada em violência doméstica, outro colega, o Dr. Benhur Visa, ele começou a perceber a necessidade de estar na escola. Eles começaram assim lá em Ceilândia, vendo que em algumas situações havia uma denúncia de violência ou sofrida pela mãe ou sofrida pela própria criança, que era narrada na escola, e aí as professoras não sabiam o que fazer, o orientador não sabia, o diretor não sabia, e aí vinha o tema da revitimização, a gente perdia a prova, e aí isso começou, essa presença do judiciário na escola. Com o tempo, conversando, foi um processo bastante democrático isso, assim, foi bem dialogado com os profissionais da educação. A gente foi vendo que eles foram trazendo a demanda para a gente e mostrando assim, olha, a gente precisa de formação. A gente não sabe nada, né? Ninguém tem obrigação de saber como funciona o sistema de justiça, como fazer uma denúncia, o que acontece depois, o conselho tutelar. E aí, com isso, o projeto foi evoluindo. E em março de 2016 a gente assinou um termo de cooperação técnica com o GDF, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Secretaria de Educação, Polícia Civil, Polícia Militar, foram vários atores envolvidos para o projeto Maria da Penha vai à escola, educar para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu trouxe até aqui para os nossos telespectadores verem, esse é o nosso livro do Maria da Penha vai à escola. É um orgulho nosso. Foi muito difícil construir e, em especial, imprimir esse livro, porque o tribunal não dispunha de recursos para imprimir e também foi impresso com a ajuda de parceiros, inclusive daqui da Câmara, de embaixadas de outros países. Assim, é uma articulação muito grande para isso acontecer, né? Então, assim, a ideia é formar orientadores educacionais, professores, gestores, diretores, para que eles saibam quando acontece uma revelação de uma violência contra a mulher, e aí a gente entra muito nos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, eles saberem como agir, quem procurar, o que fazer, o que a lei prevê, que proteção existe. E aí, então, formar todos esses profissionais de educação e depois passar a formar os alunos. Porque não adianta nada a gente falar com os alunos, aí a gente vai lá, fala uma tarde, os alunos têm dúvidas, vão falar com os professores e eles não sabem responder. Então, com isso a gente começou, o projeto é um projeto ainda em construção, ele está sempre recebendo novos aportes, por exemplo, agora na 9ª Semana Justiça pela Paz em Casa, a gente acabou de fazer o primeiro congresso, Maria da Penha vai à escola, onde os profissionais da educação trouxeram boas práticas, trouxeram novas ideias, como a gente pode melhorar tudo isso para educar, prevenir e coibir a violência contra a mulher. Esse é o nosso projeto. Na escola, diferente um pouco do que a juíza faz, eu tento colocar dentro da sala de aula um lugar, um ambiente que seja agradável para o aluno, que como a Larissa disse, eu sou do Paranoá, e lá no Paranoá, infelizmente, nós estamos passando por um momento de muita violência fora dos muros da escola, de os alunos serem assaltados na rua, na família, então todo esse problema, e a gente quer transformar a escola num lugar que seja agradável para o aluno, que ele se sinta bem estando lá. Então a gente, com o apoio da nossa direção, a gente consegue transformar o Centro de Ensino Médio 01 do Paraná num lugar que seja agradável para ele realizar projetos.
Um desses projetos, vocês tiveram contato, que saiu no Correio Brasiliense, que foi mostrar como personalidades que são caracterizadas como brancas na nossa cultura podem ser representadas também como pessoas negras e podem ser também vistas como uma beleza. E não apenas, um Cristo, por que o Cristo tem que ser o branco, louro, de olho azul? E não pode ser um garoto da periferia negro. Mesma coisa com Maria. Então, ícones da religião, ícones da nossa história. Nós pegamos para tentar divulgar Machado de Assis, Chiquinha Gonzaga, todos esses personagens que normalmente na TV brasileira aparecem como pessoas brancas, nós colocamos uma representatividade negra. Até porque de fato são, né? Porque são pessoas negras e durante o que a gente vê na mídia, o que a gente vê na TV, não são essas pessoas aparecendo. Então a gente usou essa Semana da Consciência Negra para mostrar um desses projetos. Então esse foi um que foi divulgado no Correio Brasiliense. Nós temos outros projetos, que é um jornalzinho feito pelos próprios alunos, que eles colocam lá as suas expectativas com temas transversais, que transpassa ao meu conteúdo de filosofia, a minha disciplina, e aí eles levam um material e a gente imprime para os 3 turnos da escola, temas como gravidez na adolescência, o Enem, autoestima. Então são vários temas durante o mês que o aluno vai, apresenta esse projeto, apresenta o material que ele produziu e aí a gente divulga para a escola. Então é transformar o ensino médio num lugar onde ele comece a se expor enquanto cidadão, que ele participe da escola de alguma forma, seja fazendo um desenho, seja produzindo uma fotografia para ficar exposta no pátio da escola, seja participando da rádio da escola, então colocando uma música. Então transformar o lugar da escola um lugar agradável, que ele se sinta bem estando lá e que ele saia de lá um cidadão que participe, não só na escola, mas também depois fora, porque é os 3 anos finais ali, então é os 3 anos que ele está a ponto de ser um cidadão participativo. É muito interessante o que os colegas estão colocando. Eu quero parabenizar a Câmara pela iniciativa dessa proposta de trabalho, de debate com a sociedade e abertura desse canal para que a gente possa, de alguma forma, debater o que é recorrente para nós, né, principalmente na área de educação. É muito bacana a proposta do tribunal, vai socorrer o nosso dia a dia. Nós temos situações recorrentes de problemas graves e de violência mesmo contra a mulher, e muitas das vezes nós não temos os instrumentos certos, nós não sabemos quais são as nossas ações para que nós também possamos entrar nessa rede aí de combate a essa violência. É bem bacana a gente estar participando. A nossa escola ultimamente participou de um projeto Mulheres Inspiradoras, onde a gente trabalhou a questão do empoderamento feminino e contra toda a prática de violência, discriminação. E esse tipo de iniciativa ele vai fazer com que a inovação ela chegue à escola. Porque para nós lá, a inovação ela é uma mudança de pensamento, de postura em relação ao que vivemos no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente confunde um pouco, né, essa questão da inovação com o uso de novas tecnologias, com a comunicação, com a internet, mas a inovação ela começa ali no nosso dia a dia, no chão da escola, de dentro da escola para fora. E essas iniciativas elas vão fazer a diferença na vida dos nossos estudantes e vão torná-los protagonistas da sua própria história, né? Que é o que a gente sonha que aconteça na escola, principalmente na pública. Vocês conta um pouquinho do projeto, como é que foi o desenvolvimento do projeto Mulheres Inspiradoras lá na... Então, a nossa escola era uma escola que não estava contemplada com o projeto. E porque não estava ali no eixo de vulnerabilidade do Distrito Federal mais acirrado. Mas quando nós tivemos conhecimento desse trabalho, nós começamos a pedir, né, a solicitar a professora Gina Pontes que
deixasse, né, que a gente pudesse, de alguma forma, participar desse projeto. E, através da nossa coordenação, da professora Cristina, a professora Cristina entrou em contato e, após insistentes tentativas, né, nós conseguimos aí, elaborar algumas ações que a escola poderia estar desenvolvendo, caso fosse contemplada com o projeto. Nós participamos da seleção e, por meio da seleção, nossa escola engajou todas as áreas da escola trabalhando esse projeto, tentando abarcar todas as habilidades dos nossos alunos e fazer um levantamento, né, da recorrência de violência, discriminação da nossa comunidade, da história mesmo da escola, das mulheres inspiradoras da nossa própria escola, da história de vida nossa, inclusive a minha que dirige, né, que está dirigindo a escola nesse momento. E os alunos fizeram esse levantamento com a comunidade e, a partir daí, com a interação interdisciplinar com todas as disciplinas da escola, nós começamos um trabalho de sensibilização da não discriminação e do empoderamento mesmo da mulher. Foi desenvolvido várias atividades, dentre as quais eu destaco quadros, pinturas de escritoras brasileiras, histórias de escritoras brasileiras que pudessem retratar uma mulher diferenciada, uma mulher que de repente não é vista pela propaganda, pela mídia, como aquela mulher sensualizada, erotizada, mas que uma mulher que ela também é valorizada por todas as suas habilidades, por quem ela é de verdade. E, a partir disso, foi construído pelos nossos alunos e professores de artes plásticas quadros, ressaltando as diversas faces da mulher na sociedade, da nossa comunidade em si. E trabalhos de pesquisa, trabalhos voltados mesmo para levantamento de dados em relação à discriminação, levantamento de dados das mulheres que se destacam na sociedade brasileira, em especial no Gama, na nossa comunidade. E nós estamos até com uma mostra desses trabalhos no Palácio do Buriti. Nossos alunos, nós levamos algumas obras e vai ficar lá exposta até o dia 10 de dezembro. São propostas bem inovadoras e, como você mesmo comentou, né? A inovação tem hora que é no chão da escola e isso mostra a nossa dificuldade de levar essa inovação para dentro da sala de aula, desse dia a dia, né? Não só da tecnologia, de nós usarmos isso, aqui é um recurso inovador de tecnologia, mas no nosso dia a dia da sala de aula é difícil nós entrarmos com todos esses projetos. Claro que quando tem um apoio da direção, dos outros colegas de trabalho, mas o dia a dia é árduo, eu vejo, na minha experiência enquanto professor. É verdade. A questão da motivação e da sensibilização do professor ressignificar a sua prática educativa numa perspectiva de mudança de metodologia e de postura, ela não é fácil. Mas ela tem que ser suscitada, você tem que ir ali, você tem que instigar, você tem que incentivar o grupo a fazer isso de uma forma, né, bem ali, horizontal mesmo, com diálogo, com críticas construtivas de como o processo se dá dentro da escola, dentro da sala de aula, e esse fazer diferente, porque hoje o formato de educação, com toda essa tecnologia, com toda essa inovação dos aparatos tecnológicos que nós temos à nossa disposição para trabalhar a educação na escola, ela precisa muito dessa questão da sensibilidade, de fazer diferente o que a gente já fazia anteriormente, mas com novas perspectivas, com novas perguntas, com novas respostas, numa visão mais holística do aluno integral, né, do aluno como um ser que tem habilidades, que não é só ser cognitivo, né, e você trabalhar isso bem diferenciado, não é fácil, mas é uma conquista diária e a gente tem que persistir nessa conquista para que a gente avance na questão da educação
porque não adianta você ter todo o aparato tecnológico se você não tem uma mudança de postura, de pensamento, de reflexão, de ação, de instrumentos que você utiliza, de altas expectativas em relação aos seus alunos, que infelizmente a nossa formação ela não nos trouxe esse conhecimento, até porque ela já está bem passada, né? Vamos colocar, eu vou colocar aqui a década de 90, foi quando eu tive a minha formação profissional, então essa atualização, essa mudança de postura, de uma forma que não seja aquela forma, hoje, a partir de hoje eu sou diferente. Não, é uma mudança gradativa, é uma mudança de pensamento. Aquilo que você já faz no seu dia a dia com um outro olhar. Você ir fazendo de uma forma diferenciada, buscando colocar mesmo experiências de aprendizagem exitosas e relevantes para os alunos, para que eles participem também de todo esse processo e a gente consiga fazer diferente. Sim. É interessante você estar falando aí sobre essa inovação, né? Para a gente até no judiciário é inovação também o judiciário ficar participando tanto das questões da escola. Mas por quê? Porque a gente que julga e processa todos os dias a violência que acontece, a gente costuma dizer que é como enxugar gelo. Não acaba, não termina. A violência, e aqui, né, a gente está falando eu falo especificamente sobre violência contra a mulher. Ela existe por quê? Ela existe por uma formação cultural, uma forma como meninos e meninas são criados, são educados, uma forma como existe uma divisão de papéis baseada no gênero, uma forma como existe uma divisão, uma distinção de poderes. Aqui você, o ligado ao masculino é superior e esse aqui o feminino inferior. Então, a gente vê muitos homens assim que acreditam, eles estão legitimados a praticarem uma violência contra a mulher e não percebem o ato dele como violência. E onde é que a gente consegue mudar isso? Na educação, né? Educação, a coordenadora de ensino lá do Bandeirante e Riacho Fundo, com quem eu mais trabalho, que é a Francis, ela se fala, educar é transformar, o tempo todo a gente está falando isso. Porque senão, se continuar sempre do mesmo jeito, a gente não cresce, né? A gente precisa disso, a gente precisa estar trabalhando na escola. Um dia na UNB, com um professor, doutor da psicologia, uma pessoa que conhece bem sobre o ser humano, ele estava falando, a única forma da gente conseguir erradicar a violência contra a mulher é através da educação, ali com as crianças de 7, 8, 9 anos. Ele acredita que depois dessa idade já não tem nem muito o que ser feito. Tem um vídeo, ele está em italiano, ele está no YouTube, o Criança Vê, Criança Aprende. E é muito legal, ele vai mostrando como que as crianças veem e fazem igual. E tem um outro também que mostra assim, como que você faz uma pesquisa com crianças ali com 5, 6 anos, eles não têm essa percepção de que a menina é fraca, a menina ela só sabe brincar de boneca, a menina não sabe correr, a menina não sabe lutar. Eles não têm essa percepção. E quando você vai fazer essa pesquisa já com eles com 10, 12 anos, aí já tem aquele estereótipo da mulher fraca, como você disse no início, né, sobre a mulher sensualizada, onde é que a mulher tem valor? Ela tem valor quando ela é jovem, bonita, magra e depois? Branca. E depois, se ela não responde a esse estereótipo, ela já não tem mais valor? Assim, por quê? Né? É tudo uma construção cultural e a escola é um lugar perfeito para a gente tratar dessas questões. Teve um dia lá no Riacho Fundo, no fórum, a gente levou falando ainda sobre inovação, né? Tem uma peça que é encenada por policiais civis e militares e alguns outros atores. E eles foram, o espetáculo chama Baby. E é muito interessante porque eles foram ao auditório, foram cerca de 150 alunos. Durante 1h30 a peça tem um pouquinho de percussão, tem um bonequinho assim no palco e a peça vai mostrando a violência contra a mulher. E como a plateia, né, no caso os alunos, como eles participaram e no final eles são chamados a interagir lá no palco. E como que eles rapidamente conseguiram compreender todo aquele conteúdo. E aí eu no final falei assim, olha,
eu posso falar durante 10 horas, eu não vou conseguir mostrar para eles o que essa peça consegue mostrar. Sim. Né? E para acessar assim, o pessoal mais jovem, como, né, no caso as crianças e adolescentes, como que a gente consegue, né, com práticas inovadoras como essas. Né? Totalmente inovador, porque em sala de aula eu percebo que tem horas meninas têm um desenvolvimento de posicionamento dentro da sala de aula muito mais vigoroso do que os próprios meninos, e até as notas têm um destaque maior do que os dos meninos. E eu sempre me pergunto, e pergunto para as alunas que estão ali, o que acontece que quando chega no mercado de trabalho, vocês aqui que são uma liderança, que são uma voz ativa, que são participativas dentro da sala de aula, onde estão vocês? Por que vocês não estão nos cargos de liderança? Por que vocês estão sempre à margem? O que acontece que toda essa sua dedicação aqui dentro da sala de aula, quando chega no mercado de trabalho, o que ela é uma estrutura muito opressora, é uma estrutura muito opressora. E você vê, por exemplo, como que nesse dia mesmo do espetáculo, uma das meninas que se mostrou muito atuante assim na plateia, logo em seguida eu soube que ela está grávida. E aí é um aspecto importante que você tinha mencionado da gravidez na adolescência. Então, assim, a menina fica grávida, e isso já foi trazido para a gente por alguns profissionais da educação, que em algumas cidades a menina ficar grávida na adolescência é tido como um status social. Porque, como para ela, o que ela pode almejar é ser escolhida por um homem e ter um filho, né? O que a professora Valesca Zanello da UNB chama de dispositivo materno e dispositivo amoroso. Então, assim, o que essa menina, essa mulher vai se realizar nisso? Então, se aos 14 anos ela conseguiu ela engravidou e ela está saindo da casa dos pais e ela vai morar, às vezes, num barraquinho estendido da casa dos pais, para ela vai dedicar a vida dela a cuidar dos filhos. Então, para ela já, né, a gravidez na adolescência já retira dela muitas possibilidades aí. E a gente vê, por exemplo, como que no mercado de trabalho ainda existe a preferência na escolha por homens. Eu acho que é um dos motivos, uma das barreiras em que essas minhas alunas e alunos de outros professores encontram justamente nesse... Mas não é à toa que nós estamos aqui falando de inovação e eu sou o homem da mesa. Assim. Então, quando a gente fala da inovação, por que também parece que aí surge o papel da mulher? Surge o gênero feminino que traz uma proposta nova, que não é à toa que você, Larissa, está aqui encabeçando esse projeto, porque aí é ver que vocês não estão me abrindo um espaço nesse mercado tradicional fechado, mas nós, mulheres, podemos inovar em outros aspectos, com outros projetos, com outro tipo de liderança. Então, mostrar, e aí eu falo direto para as minhas alunas que estão aí me assistindo, que vocês podem sim fazer um papel diferente na sociedade, que não esperar e achar que são menores do que o gênero masculino, porque realmente não são. Vocês têm a capacidade, podem lutar por isso, eu acho que está aqui uma prova disso. Com certeza. É muito louco a gente estar falando, né, de experiências como essa que você viveu em 2017, né? Dessa percepção do que é ser mulher, né? De como que eu posso ser a mulher reconhecida. Em pleno 2017, engravidando e ficando em casa cuidando do filho, né? E isso vem de uma cultura que, claro, muito provavelmente as meninas que passam por isso e passam por esse período da adolescência e conseguem ultrapassar sem que isso aconteça, elas ressignifiquem de alguma forma esse ideal de ser mulher, mas talvez sim, talvez não, dependendo do caminho que seguir. Mas isso ainda é o dominante, né? Uma menina de 14, 15 anos ainda tem isso como incorporado como a verdade. Assim, e a gente entra em todas as discussões lá da vara de família, né? Sobre os pais ausentes, que nós juízes, e em especial o Conselho Nacional de Justiça, tem se preocupado muito com as questões, né, de filhos crescendo sem pais. Pais, o homem, né, o masculino, sem aquela figura de referência, né? Tanto que o Conselho Nacional de Justiça criou a oficina de parentalidade, existe até a oficina de parentalidade disponível online no site do cnj.jus.br, oficina de parentalidade online,
que vai ensinar para os pais uma comunicação não violenta e mostrar para os pais como que a ausência de um deles vai representar danos imensuráveis para aquelas crianças, como eles se sentem, como eles sofrem. E aí o que a gente vê, né, no dia a dia? A gente tem crianças que ficam privadas do convívio com essa figura paterna e que isso vai desencadear um desequilíbrio muito grande. Por melhor, eu costumo falar sempre, por melhor que seja mãe, ela é mãe, né? A criança nasceu, tem um pai e uma mãe, precisa dos dois. Então, assim, e aí você tem, por que um homem acha que a mulher é que tem que cuidar do filho e ele não assume a sua responsabilidade? Mais uma vez a gente volta numa cultura machista que acredita que a maternagem é própria da mulher, quando na verdade, né, isso já está na literatura especializada, que a mulher tem um aparelho biológico pronto para, né, dar a vida biológica, mas existe uma construção cultural no sentido de que esse amor romântico da mãe a respeito dos filhos, nem toda mulher está preparada para ser mãe, mas isso é uma obrigação colocada para ela pela sociedade. E um homem, não. Então, assim, é mais um retrato da cultura machista, essa mesma que fundamenta a violência contra a mulher, vai fundamentar também depois a ausência desse homem para essa criança e que com certeza vai resvalar na escola, no histórico escolar. Chegou uma pergunta, já vou ler para vocês, que aí você já começa incorporando aqui. Como ressignificar a prática e conteúdos quando a limitação e obstáculos estão dentro da escola? Foi do Marcos Vinícius, que mandou para a gente pela internet. Bom, eu sei que a nossa vida ela é permeada de obstáculos e desafios que a gente sempre tem que romper. Mas eu acredito que quando você, professor, você quer fazer a diferença, você faz mesmo com essas limitações. Mas como que eu vou fazer? Mudando a minha prática como? Essa mudança de olhar mesmo, de você olhar ali para a sua disciplina, para o trabalho que você faz ali dentro de sala de aula, com uma perspectiva diferenciada, porque hoje o que acontece? Uma das maiores dificuldades na área de educação, a meu ver, essa questão dos instrumentos que são utilizados, eles são instrumentos que eles não, no seu escopo, o objetivo principal dele não é a aprendizagem, é você avaliar o aluno, né? Muitas das vezes a gente faz uma avaliação meritocrática, uma avaliação para ranqueamento, uma avaliação comparativa com os demais, e você não oferta para aquele aluno a equidade do que você está trabalhando. Muitas coisas, eu acho que quando você trabalha de uma forma diferente, ofertando a equidade, dando mais atenção àquele que mais precisa, buscando superar as dificuldades daqueles que apresentam maior dificuldade dentro da sua disciplina, dentro do que você está propondo, vai fazer uma diferença. E é por aí. E quando você começar a fazer diferente, você convidar seus colegas, a direção, a própria comunidade para participar ali da sua prática e os resultados eles começarem a aparecer, você vai conseguir contagiar os demais. Porque nós, professores, a gente tem esse dom de contagiar, a gente tem esse dom de sensibilizar, a gente tem esse dom de fazer a diferença. Não é à toa que nós somos chamados, né, de educadores. Então, você tenta mudar primeiro você mesmo, você, enquanto educador, buscar algo diferente para a sua prática, numa visão diferenciada. Eu acho que isso faz toda a diferença. E eu acredito que em relação à questão da violência contra a mulher, a mudança ela também tem que começar pelas mulheres. Porque nós, mulheres, muitas das vezes, as nossas ações, o nosso pensamento ainda é um pensamento machista. Nós temos muitas discriminações e preconceitos contra nós mesmos, mulheres. É que nós fomos criadas numa sociedade machista. Assim, a gente precisa sair da casinha, romper, e olhar, né? E pensar, eu não vou fazer assim. Sim. Né? Você precisa parar e refletir, e eu vou fazer diferente, senão você faz igual. E você ser empoderada mesmo dessa questão de que você pode, de que você é capaz,
de que nós somos a maioria, porque nós somos, como o professor colocou, né? As mulheres, elas ocupam lugares de destaque onde não há discriminação e o preconceito do gênero. Embora o salário seja de 50% Sim, menos, né? é verdade. Mas, assim, nas universidades, na escola, a gente observa que há uma relevância dessa questão do número, né? Se você for olhar em termos de quantidade, né? Quantitativo, de mulheres que se sobressaem nas mais variadas disciplinas e atividades, etc. Então, nós temos que ocupar esse lugar que foi cerceado, mas que a gente precisa avançar nisso para que a gente consiga ter uma sociedade melhor, para que a gente consiga ter um mundo melhor e fazer um mundo melhor e fazer com que esses alunos, essas crianças que estão ali no nosso, no nosso dia a dia, sob o nosso olhar, sob a nossa responsabilidade de educar, que ela venha a ter esse empoderamento e mudar sua postura e começar com ações diferenciadas para que daqui a pouco a nossa sociedade seja uma sociedade diferente. Sim. Eu até mesmo quando incorporar eu penso... a pergunta aqui que tem a ver com a primeira, acredito que encontram resistência dos colegas de trabalho quando buscam inovar as práticas. Como lidam com isso? Com a resistência dos colegas de trabalho quando vocês começam a inovar? Sabe como que, assim, eu acho que estou falando muito, mas assim, eu vou falar da minha experiência. Você nunca vai ter maioria. Sim, e quando você fala de inovação, você tem que começar com quem acredita. Então, se eu tenho um universo grande de educadores, de professores, de profissionais da educação trabalhando comigo, mas que grande parte desse grupo não acredita numa inovação, ou às vezes até porque desconhece, ou às vezes porque já está cansado de tanta coisa, já ouvi falar de tanta coisa, já passou por tantas políticas, tantas práticas, tantos métodos, tantas propostas de educação diferenciada e muitas não deram certo e já está descrente. É você começar a fazer com aqueles que acreditam, porque à medida que você vai mostrando novos caminhos, novas possibilidades, você vai obtendo resultados, isso você vai conseguindo tornar o micro no macro e as pessoas vão se encaixando e vão vendo que é possível fazer diferente, mesmo fazendo aquilo que você já fazia. E é mostrar também que existe a diversidade, né? Sempre vai ter o professor que vai fazer algo mais e vai ter o outro professor que vai fazer o trabalho dele de sala de aula. E aí isso funciona em qualquer lugar, assim, de mercado de trabalho. Sempre tem um juiz que promove um livro, vai na escola, e tem aquele juiz que faz o trabalho dele do tribunal. Então, ambos os papéis são essenciais. São essenciais para o funcionamento da justiça, são essenciais para o funcionamento da educação. Então, é claro que tem um professor que pode pegar o conteúdo, por exemplo, a gente está falando muito aqui do caso do gênero da mulher. Então, como que na minha aula de filosofia, em que a maioria dos pensadores clássicos, aí você só vê a presença masculina, como que você coloca o papel da mulher dentro? Então, o Enem já veio aí nos mostrar isso, citando Simone de Beauvoir, já tem citação de Hannah Arendt, que é uma outra pensadora alemã. Então, é você buscar também o olhar para a roda fora daquela caixinha, fora daquela enciclopédia ali, daquele script, exatamente. Ver que também tem mulheres sendo pensadoras, influenciando aí o mundo, assim como tem homens. Então, é mostrar os dois lados. E é mostrar em qualquer lugar que esse aluno ou aluna for trabalhar, vai ter essa diversidade, daquele que faz e daquele que faz o que é o essencial ali para ele fazer. Mas eu acho que esse trabalho de formiguinha que você comentou, de começar com aquele que quer, normalmente acaba envolvendo toda a estrutura da escola, né? Vocês quando vão na escola, é o pátio, então aquele outro professor vai ter que liberar a turma dele para ir assistir. É interessante, a gente costuma começar com o projeto piloto, porque também dentro do tribunal a gente também precisa de gente comprando a ideia. E você começa com o projeto piloto e quando aquilo funciona, de repente aquilo ganha peso, você recebe o apoio da administração do tribunal e aquilo fica maior. O próprio projeto Maria da Penha Vai à Escola, ele não nasceu grande como ele é hoje.
que já está sendo até levado para outros estados da federação, já tem gente interessada em pegar essa ideia e difundir. Não, ele começou numa escola, né? Você começa com uma professora, com uma coordenadora, aí uma pessoa que sente mais essa necessidade. Você começou com um juiz, né? Hoje em dia, quase todos os juízes de violência doméstica no tribunal estão ligados ao projeto. A gente acha muito importante que o juiz da circunscrição, né, da cidade, que ele esteja presente, porque quando você vai à escola como juiz, não sou eu, Fabriciane, né, da minha vida pessoal, é o Estado juiz falando. Então, é simbólica a figura do juiz, é mostrar que o Poder Judiciário está preocupado com o que está acontecendo na escola. Eu noto muito assim como o pessoal da escola fica satisfeito de ver a gente lá, sabe por quê? Como você falou, tem o juiz que faz o livro, tem o juiz que cuida da vara. Eu tenho que cuidar aqui da vara. Então, assim, você tem que sair, você deixa o seu gabinete, as coisas continuam lá sendo acumuladas e depois você tem que fazer. Mas isso aqui te dá uma satisfação imensa. E você vai ver a comunidade vai ganhando confiança naquele trabalho e aí, nesse caso específico, como que tem surgido denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes vindas da escola, porque é um local em que eles se sentem, as crianças e adolescentes se sentem seguros para falar e esses profissionais eles estão sendo capacitados para como trazer isso da forma correta. Então, assim, a gente tem um resultado já evidente, né? Porque, claro, a mudança de entendimento sobre essa subjugação da mulher pelo homem, então, isso vai levar muito tempo. Mas esses números, né? Porque é uma construção de séculos, então ela não muda assim de uma hora para outra. Mas isso aqui, né? Essas denúncias já, a gente costuma dizer, a cada palestra nossa, que seja uma tarde inteira, que seja uma semana na escola trabalhando, se você conseguir, daquele universo inteiro, tirar uma pessoa de uma situação de abuso sexual, nossa, já é uma vitória. Né? Já é muita coisa. Então, assim, já vale a pena, sempre vale a pena. E aí você vai fazendo o seu trabalho. Essa expressão do trabalho de formiguinha, ela é muito utilizada por nós também. Porque você não consegue mudar uma cultura de uma hora para outra. Não é, né? É paulatino. Você vai convencendo as pessoas pelo exemplo, pela realidade dos fatos. Você vai mostrando, olha, isso aqui é positivo. E as pessoas vêm e acompanham depois. Quando a gente tem esse apoio da direção na escola, isso é fantástico. Assim, a direção lá no Centro de Ensino Médio 01, quando a gente tem esse apoio também do pessoal que está na direção, e você como diretora é um exemplo disso, é mostrar como que o professor que está ali nessa sala de aula, que tem que elaborar sua prova, que tem que escrever no quadro, que tem que preparar sua aula, além disso ele vai também fazer um trabalho extra. E esse extra, depois ele tem que voltar, como você volta lá para a vara para julgar, a gente também tem que voltar e fazer as outras coisas. Então, tem hora que dá para a gente fazer as duas coisas juntos e tem hora que tem essa dificuldade. Mas quando tem um apoio da direção e o aluno te retribuindo, é fantástico. Porque quando você vê essa inovação da tecnologia, você vê o aluno te escrevendo no Face, no Instagram, como você muda a vida dele, é muito gratificante para nós. Assim. Esse aluno nosso que nós recebemos agora, né, no século XXI, não é aquele aluno que nós fomos, talvez, né, lá no passado, que era um aluno, o olhar da escola para esse aluno era, assim, mais especificamente para a questão da cognição do aluno. Hoje não, hoje nós temos um olhar diferenciado, você tem que olhar o aluno como um todo, o aluno com N habilidades, o aluno como ser social, como ser crítico. Então, essa parceria da escola com os demais setores e órgãos que vai ajudar nessa construção do aluno, da aprendizagem, do cidadão mesmo, ela é muito importante. Muitas das vezes a gente se sente desamparados na escola, porque nós temos que fazer não só o papel de educador, no sentido mais restrito da palavra, mas você tem que assumir várias funções de psicólogo, de família, de uma série de necessidades que o aluno ele chega na escola com carência em diversas áreas e o professor ele tem que abarcar tudo isso.
né? Então é um grupo mesmo, tem que ser um coletivo trabalhando ali, a direção, os professores. Eu costumo dizer que a diferença maior ela vem mesmo do professor, que é ele que é o principal ator ali, que ele está, né, ligado ali, que nós que estamos fora de sala de aula, que estamos ali nas funções administrativas, nós temos que dar todo esse suporte para que os professores eles possam fazer diferente, conseguir atingir diferente, né, conseguir atingir numa outra dimensão toda essa questão que a gente vem trabalhando, que é a questão da discriminação, a questão das altas expectativas. Muitos dos alunos de periferia, eles não têm essa expectativa de futuro, essa expectativa de uma vida diferenciada, de uma vida social, econômica, diferente daquilo que ele já vive. Então você tem que estar o tempo todo trabalhando essa questão da cultura de altas expectativas dentro da escola, não só com o grupo de profissionais, mas também com os nossos alunos, dizendo que ele é capaz sim, que independente da dificuldade que ele apresenta, né, aqueles alunos que muitas das vezes eles precisam ser inclusos com algum tipo de necessidade especial educativa, e que a gente também tem que estar ali o tempo todo levantando, né, essa autoestima do aluno, dizendo que ele é capaz sim, que a gente pode, que ele também pode contribuir com a habilidade que ele tem mais facilidade, e avaliar essa questão da aprendizagem dentro da escola como um todo. Geralmente, nós, professores, educadores, nós fazemos essa avaliação mais no sentido cognitivo. E essa nova perspectiva até da educação em ciclos, da educação diferenciada, de uma nova proposta do plano de educação mesmo, do que está sendo estudado, do que está sendo discutido e refletido por todos os educadores, não só em nível de Distrito Federal, mas eu acho que num nível macro, né, de Brasil, de mundo, de percepção mundial, de que a gente precisa mesmo mudar essa questão da nossa prática com apoio de todos os setores. Hoje, dentro da escola, praticamente nós temos o apoio do Conselho Tutelar, mas que, para a minha realidade, ele é um apoio restrito, porque eu recebo alunos de outros locais que não são do Distrito Federal, das cidades adjacentes do Goiás, e muitas das vezes o Conselho Tutelar de Brasília ele não consegue atender esses casos, e aí a gente tem essa limitação de circunscrição, que eu acho que deve ser, né, mas que a gente precisa avançar nisso, que a gente precisa sim ter mais parceiros envolvidos nessa questão da aprendizagem. E é muito interessante porque a gente muda o olhar para o judiciário. O judiciário, às vezes, a gente vê como um órgão punitivo, um órgão que você cometeu algum delito, um órgão que vai, né? Não, a gente também ter esse olhar e contar com a parceria ali das nossas dificuldades, até de formação mesmo, porque nós não temos essa formação, nós não sabemos quais são as nossas... Em que a gente pode ajudar, além dos muros da escola, né? Trazendo o território da nossa comunidade para dentro da escola. Isso é muito importante. E eu gostaria de saber da doutora como que as escolas... se esse projeto é um projeto aberto a todas as escolas do Distrito Federal, ou se a gente tem que fazer uma inscrição, como é que eu quero levar Maria da Penha para o CEF15, tá? Vamos levar. É no Gama, né? Sim. No Gama. Assim, a gente tem uma planilha em que a gente vai organizando, eu não sei ela de cor, mas sim, ela é bem grande, e eu tenho organizado em cada circunscrição em que momento nós estamos de formação. Normalmente a gente precisa assim, de uma boa parceria da coordenação regional de ensino, sim, e do juiz da circunscrição, né, para que organize os eventos, as palestras e tal. Mas independente, claro, funciona melhor quando a gente tem essa parceria, mas sim, independentemente disso, como a gente tem já o convênio assinado de 2016, tem um aditivo já em 2017, ele é previsto para todas as escolas do Distrito Federal.
E, inclusive, né, eu estava querendo um momento para falar sobre isso, porque existe o curso Maria da Penha Vai à Escola na plataforma da EAP, que é a de aperfeiçoamento de profissionais de educação. Acho que mudou o nome, né? Não, é a... Não, a sigla é essa, mas acho que o nome inteiro mudou alguma coisa. Então, existe um curso já de 60 horas, de algumas partes presenciais, um tanto à distância. Eu participo de algumas das aulas presenciais para falar sobre a lei, para falar sobre gênero, para falar sobre essas distinções, saber o papel da escola, o que diz a lei, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o que o MP faz, o que a Defensoria Pública faz, qual o papel de cada um. E nas palestras eu costumo dizer assim, né, o profissional da educação ele não pode ir além da atribuição dele, porque ele se coloca em risco. Sim. Assim como eu, quando, como juiz, extrapolo, você às vezes quer ajudar tanto, que você quase extrapola as suas funções, você se coloca em risco. Então, assim, existe uma divisão muito bem feita das atribuições de cada um desses atores aí no sistema de justiça, e a gente deixa muito claro qual é o papel da escola, em especial no acolhimento à vítima que chega e acaba de relatar, o que fazer no caso de quando a vítima não é a criança ou adolescente, né, é uma pessoa maior de idade, porque aí você não pode mais atuar por ela, você tem que respeitar a vontade da pessoa maior, mas você pode prestar um grande auxílio, você pode mostrar para ela toda a rede de proteção que existe. Então, assim, com certeza nós vamos ter a sua escola, não é a escola, mas assim, existe o curso, além do curso de 60 horas do Maria da Penha Vai à Escola, que é o básico, a gente também montou, que acho que já está na 3ª turma, a gente tem uma outra turma que é para quem já cursou as 60 horas, que é o curso já especificamente sobre abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, assim, você precisa primeiro fazer o Maria da Penha e depois esse outro. E em cada circunscrição, quem tiver interesse, é só procurar o Núcleo Judiciário da Mulher. Vocês aqui podem falar comigo agora, depois a gente já é ótimo. Mas assim, quem estiver assistindo a gente e tiver interesse, é só procurar o Núcleo Judiciário da Mulher, coloca lá no Google, Núcleo Judiciário da Mulher, Tribunal de Justiça, Distrito Federal, e você vai ter o link, liga, fala, manda e-mail, porque a gente tem todo... É mais interessante para a gente quando a iniciativa parte da própria escola, quando é a regional de ensino que procura a gente, quando é a escola que procura a gente, porque a gente tem certeza que a gente vai ter gente engajada trabalhando. Porque isso aqui nunca é imposto, ele não é imposto, ele está previsto no ordenamento, né? A gente tem um convênio com todas as instituições e a gente tem as ferramentas, a gente está à disposição, mas a gente precisa de pessoas trabalhando, né? E tem escolas que conseguem fazer trabalhos maravilhosos de engajamento dos alunos, é cartaz, é peça de teatro, é música, faz a semana inteira trabalhando. Não é só, né, a nossa presença, né, nós, eu digo juízes, ela é só simbólica, né? O juiz veio porque qualquer pessoa do nosso núcleo judiciário da mulher tem capacidade intelectual, tem conhecimento para falar sobre isso aqui. E acredito que muitos profissionais da educação também saibam falar sobre isso. Né? A nossa presença é só simbólica para mostrar a presença do Estado e depois de um trabalho que foi feito pelos professores. Né? Que eles estão pensando, eles estão falando sobre aquilo, vão surgindo as dúvidas e a gente vai já no momento em que as mentes já estão em ebulição, assim, falando sobre o tema. E eu volto só no que você falou sobre as expectativas. Eu costumo dizer assim, como é importante que a gente coloque essas crianças e adolescentes para sonhar, porque é uma falta de perspectiva tão grande, mas tão grande, que você não consegue pensar em nada além de, por exemplo, você ser o chefe do tráfico da sua região. Essa é a sua expectativa, esse é o sonho mais alto que você pode ter. Como uma vez eu tive a tristeza de ouvir isso de um aluno, isso num outro projeto, que é o projeto da nossa Associação de Magistrados daqui do DF, que é o Cidadania e Justiça na Escola, e que é também voluntário por magistrados. E foi um menininho, no final ele veio me falar, a professora pediu que eu conversasse com ele, porque ele estava já envolvido em tráfico, assim, criança, sabe, 12, 13 anos. Você via assim, não tinha nenhuma expectativa além daquilo. Né? Então, quando a gente vai, a gente mostra, a gente fala, a gente faz vivências, a gente cria toda essa atmosfera para mostrar, olha, é possível, né? E eu também falo muito. Mas, assim, por exemplo, há 2 semanas atrás, num sábado, lá no Riacho Fundo,
a gente fez a premiação, a gente fez um dia inteiro da terceira jornada de curtas Maria da Penha, de Curta Maria, que é idealizada pela Zezé, da Casa de Educação Anísio Teixeira. Antes ocorria só lá em Sobradinho, aí depois a gente trouxe para essa regional de ensino daqui. Por isso que eu estou falando como é importante o papel da regional, de articulação, né? E aí a gente trouxe, você vê que foi um dia inteiro de 300 alunos do ensino médio, embaixo de uma tenda, estava entre a escola e uma igreja, assim, que a gente organizou ali. Eles passaram o dia inteiro falando sobre esse conteúdo, teve palestra. E o mais legal, eles tiveram contato com os ganhadores do primeiro Curta Maria, que na época tinha o patrocínio do Banco Mundial, do Banco do Brasil, da Câmara dos Deputados. E são meninos de todo o país, tem da Bahia, tem uma menina que é de Santa Catarina, que agora já está fazendo direito, tem uma menina que inclusive hoje é educadora social aqui no DF, que fez, isso foi, o primeiro acho que foi em 2007, se não me engano. Então assim, aí tem um menino também que hoje ele já conseguiu uma bolsa para, ficou um período nos Estados Unidos falando sobre essa questão de filmagem e tal. Então, crianças que um dia participaram da produção de um documentário simples, singelo, de fazer o próprio celular, falar sobre violência contra a mulher. E aí, esses ganhadores do primeira jornada, eles vêm e mostram para esses que estão lá hoje. Olha só, olha como a gente era naquele vídeo há tantos anos atrás. Olha a gente hoje, olha a gente encaminhado, olha a gente estudando. E assim, foram 300 alunos, eu não fui de manhã, eu fui no final. 8h30 da noite eles estavam empolgadíssimos. E infelizmente a gente não conseguiu patrocínio. O prêmio foi ganhar. O prêmio foi um troféu que a Regional de Ensino disponibilizou. E assim, o prêmio foi ganhar. E eles ficaram numa alegria tão grande. Foi contagiante, foi revigorante para a gente voltar a trabalhar. E você vê assim, uma iniciativa que é só para mostrar para eles, olha, você pode ir além, né? Eles vão... Você vê, eles passaram o dia inteiro falando sobre isso, semanas antes eles estavam falando sobre isso. Então, assim, muito mais do que ler uma matéria, ler um artigo, ver uma aula, assistir uma palestra minha. Sim, eles vivenciaram isso. É formativo. Acho que a gente pode já fazer, encerrando a nossa roda, por enquanto. Eu queria que vocês, nessa fala final, trouxessem um pouquinho a perspectiva... Claro que eu sei que para isso precisávamos ter aqui os estudantes, né? E isso vai acontecer. Mas, assim, como que vocês percebem esse resultado, esse retorno dos estudantes em relação a essas iniciativas que vocês estão desenvolvendo especificamente? Não de uma forma geral, mas assim, como que vocês entendem que eles estão sentindo essa iniciativa inovadora mesmo, né? Diferente do que eles veem no dia a dia, do que os professores foram formados para fazer. Enfim, vocês estão recriando a educação na prática de vocês. Como vocês percebem esse retorno dos estudantes? Eu percebo o retorno muitas das vezes do estudante no recurso da tecnologia, no dia a dia da sala de aula, mas voltando àquilo que você falou, usar os recursos que ele tem no celular. Por exemplo, foi do celular dele que surgiu a exposição de foto que está ali, que estava no pátio, que virou matéria do Correio Brasiliense. Mostrar que ele tem conteúdo, que ele tem recurso, que ele pode correr atrás e conseguir esses recursos. Então, o retorno ele é fantástico quando você vê um aluno mostrando o seu destaque, mostrando o seu diferencial na vida. Então, eu estou lecionando só há 4, 5 anos, e nesse curto tempo que eu estou, e quando eu vejo essa retribuição do aluno que está fazendo um curso superior, que me visita quando eu levo uma turma de alunos na UNB, já é gratificante, já é assim, um outro olhar, uma outra perspectiva daquela própria carência que você disse no início. Quando a gente está no ensino médio, a gente percebe o aluno carente desse sentimento, falta alguma coisa. E quando você mostra para ele, tem uma perspectiva, tem um jeito de ser diferente, não de ser isso aí que você está pensando, que você tem que ser e vai ser, não, pense diferente, vai valer a pena. Então, essa motivação que a gente pratica no nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho, mostra para o aluno uma formação diferente, um jeito de pensar o futuro dele diferente. Então, abre a oportunidade. Eu acho que
mostra para ele que há possibilidades e ele retribui essas possibilidades sendo aquilo que ele não foi determinado a ser. Então, pensando diferente, agindo diferente. É assim que eu vejo muito o meu trabalho de sala de aula. A visão que eu tenho da escola como um todo é que, através dessas práticas, o sentimento de pertencimento da escola, ele aflora. Os alunos, eles se sentem parte da escola, eles se sentem protagonistas das ações da escola. A escola começa a ressignificar o que é trabalhado no sentido de aprendizagens sistematizadas, de conhecimento sistematizado, também para fora dos muros dela. Ele começa a levar esse conhecimento que é adquirido na escola para além dos muros da escola, para a sua comunidade, para o seu território. Aí ele já começa a agir como cidadão, ele já começa a interferir no seu meio. Posso citar um exemplo disso quando nossa escola, nós estamos trabalhando num projeto de educação ambiental. Então, nós estamos aí com o problema da questão do racionamento da água. Então, quando você começa a trabalhar uma coisa que é um problema que a sociedade está vivendo, é uma coisa que traz para ele consequências e que ele pode ser o agente transformador, aquele conhecimento que é produzido, que é trabalhado ali dentro da escola, ele vai ser também um propagador de novas informações para o seu meio, para a sua família, para os seus amigos fora da escola. E a questão da aprendizagem, a gente ganha muito com isso, porque são aprendizagens relevantes e daí você consegue fazer com que os nossos alunos, eles tenham sucesso dentro da escola, não só a questão da acessibilidade, da permanência, mas que eles tenham sucesso dentro da escola, conseguindo mesmo avançar nos seus estudos, motivando eles a visualizar uma profissão, a visualizar novos sonhos, mudança de vida, mudança de situações que ele vive. Então é muito gratificante. Nós, professores, eu acho que do século XXI, a escola do século XXI é uma escola que tem que promover aprendizagens e habilidades e fazer com que o ambiente realmente seja prazeroso para que isso aconteça. Bom, a gente já tem visto esses resultados em relação aos alunos, né, quanto às denúncias, como eu tinha mencionado antes. A gente já vê assim como que eles encontram na escola esse espaço seguro e veem que a questão está sendo trabalhada. É muito comum assim, teve uma aula falando sobre pedofilia e 2 dias depois uma menina chama a professora e contou. Então assim, o tema, ele é falado, a gente tira o véu, né? Porque a gente finge que isso não acontece em família nenhuma, mas acontece o tempo todo. E é como eu digo, não vem escrito, né? E não é doença, nem todo abuso sexual é praticado por um pedófilo que é um doente. Às vezes não é doença. Tem uma amiga que fala, é maldade mesmo. Então, a gente já tem essa confiança dos alunos, esse aumento no número de denúncias foi, de certa forma, celebrado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, um aumento no número de denúncias, porque não é porque a gente está feliz porque tem mais abusos, não, a gente está feliz porque tem muitos abusos saindo da situação escondida, do tabu. A gente tem visto também os profissionais da educação se sentindo mais protegidos, porque a gente mostra para eles o campo de atuação deles, até onde eles devem ir. Então, eles deixam de fazer o papel da polícia, da investigação, do conselho tutelar, da proteção, do Ministério Público. Então, assim, eles ficam no papel deles. A gente consegue ver também a prova chegando para a gente. A prova que eu digo é o testemunho da vítima. Chegando para a gente menos estragada, digamos assim, porque quanto mais a criança é ouvida sucessivas vezes, a depender da idade, ela tende a mudar o depoimento dela para agradar aquela pessoa que tem autoridade sobre ela e que está me perguntando de novo. Então, eu respondi a pergunta que ela não gostou, então eu vou responder de outra forma. E quando essa prova chega em juízo, para mim, eu preciso dessa prova harmônica com o resto do processo para ver uma condenação. Senão, eu tenho que absolver pela nossa legislação, pelo sistema processual penal. Então, se eu não tenho a revitimização, se eu não tenho as várias perguntas, o pega a criança, leva daqui, ali, passa por vários profissionais da escola. Não, saiu daqui, foi ao conselho tutelar, foi à delegacia.
ponto. Então, assim, essa prova chega melhor, a gente tem um processo mais escorrido. Então, assim, para a gente é uma satisfação muito grande ver o resultado do Maria da Penha Vai à Escola, só tem a somar, e esses resultados que eu falei são resultados do ponto de vista processual penal, né, para a minha atividade, mas com certeza, no âmbito da escola, como você disse, fortalece o sentimento de pertencimento das crianças, às vezes os pais também são chamados, depende de cada escola, né, tem muita liberdade, tem escola que quer fazer um evento aberto aos pais dos alunos também, então pode ser, então as pessoas se sentem mais inseridas naquela escola, os alunos se sentem mais compreendidos, mais pertencentes ali àquele local, tudo isso sempre auxiliando na educação, no final das contas o objetivo nosso é a educação, é a transformação, é o sonhar, são as expectativas, a formação de uma consciência crítica, não apenas passar de ano. Né? Minha mãe que dizia, passar de ano é obrigação. Passar de ano é obrigação. E assim, eu só estou aqui hoje porque meu pai e minha mãe que nasceram na roça investiram em educação e acharam que tinha que estudar. Porque tinha a mãe apertando muito. E assim, né, a educação ela é transformadora, a gente não precisa ficar esperando a sorte vir para a gente ter algo melhor, né? Educar é construir, é modificar, é maravilhoso a educação. Larissa, só uma última dentro. É porque enquanto vocês estavam falando, eu lembrei porque quando um aluno vem e me diz que ele comentou com os pais o que ele aprendeu no meu conteúdo de sala de aula ou em algum dos projetos, eu já acho fantástico, assim. Então, esse feedback que eles fazem de levar esse nosso trabalho para o cerne da família e depois retornar e dizer como foi a resposta do pai ou da mãe, o envolvimento, ou na reunião dos pais mesmo, quando os pais vão e participam e falam, isso é gratificante. Legal. Eu quero agradecer a participação de algumas pessoas que fizeram vários comentários pela página e contribuíram muito aí certamente vão contribuir para que essas histórias que vocês contaram aqui reverberem, né, em várias escolas, universidades. Foram mais de 2 mil pessoas acompanhando. Olha que legal. Então, Caio Macedo, Alisson Teotônio, André Aureliano, Maria Carolina Lemos, Marion, da UFAM, Marinel de Ribeiro, Edson Charles, enfim, mais de 2 mil pessoas acompanharam a gente. A ideia é que a gente faça outras rodas sobre o tema de inovação na educação. A gente sabe que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, existe muita gente fazendo a diferença nas escolas. E a gente pede para que cada pessoa que está escutando, para vocês também, que identifiquem essas pessoas, essas experiências. Às vezes até já ouviu falar da experiência, mas não sabe quem é a pessoa. A gente corre atrás. A ideia é que a gente realmente dê visibilidade para isso, né? Porque é importante, além de vocês fazerem, vocês também conhecerem as outras pessoas e se conectarem com essas pessoas para fortalecer essa nova forma de fazer a educação. Porque isso é a nova forma de fazer uma nova sociedade, né? Então, sem a educação transformadora, a nova educação, a gente não vai conseguir mudar essa realidade que a gente vive, que é muito dolorosa para muita gente, né? E para a gente. Então, que vocês, assim, que estão acompanhando, que certamente conhecem outras experiências, pelo Facebook mesmo, nos comentários, tem tal, na escola tal pessoa, a gente já tem o convite feito à professora Gina Vieira Ponte, né, que está sempre muito junto com a gente, do projeto Mulheres Inspiradoras, vai estar com a gente em breve. O controlador geral aqui do DF, Henrique Ziller, também com o projeto da controladoria nas escolas, que também está se desenvolvendo esse ano, muito legal. Se vocês não conhecem, também pesquisem, que vale a pena. E outras pessoas que já estão aí falando, próxima vez eu quero. Então, a gente quer fazer mesmo muitas rodas para isso, dar visibilidade para as pessoas se conectarem e a gente transformar o mundo, né? Porque está difícil. Muito obrigada a vocês, muito grata em nome da Câmara, em nome do Labnova. Muito grata por vocês terem vindo. Eu que agradeço. Obrigada. Mas eu costumo falar assim, é que os maus fazem muito barulho e os bons são muito silenciosos. Verdade. Aí a gente fica com a sensação São de talentos que tá para tudo você. errado.